Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai abordar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146, certo? Que é a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Beleza, pessoal? Vamos iniciar aqui. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que o material da aula está na descrição do vídeo, tá bom? Esse material aqui do PDF e também as questões. Depois dessa aula completa, a gente vai abordar algumas questões e o material também está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Para quem quiser adquirir, é só clicar lá, tá bom? Lembrando que esse material aqui é focado em muitos concursos, tá bom? Dentre eles tem o do TJCE, que está aberto. Se tiver outro concurso aberto, que a gente vai abordar esse estatuto, a gente vai colocar também na descrição o nome do material que a gente está trabalhando, que a gente trabalha com cursos específicos, tá bom? E o material é totalmente atualizado, 2026, ok? Vamos aí, então dar início ao nosso estudo. O que é que vamos estudar aqui no Estatuto da Pessoa com Deficiência? Primeiro, vamos abordar aqui as disposições gerais, o conceito de deficiência, as definições, né? O princípio da igualdade. Depois a gente vai trabalhar os direitos fundamentais da pessoa com deficiência, como a vida, saúde, educação, moradia, trabalho, cultura e transporte, certo? Direitos fundamentais. Logo após a gente vai abordar a questão da acessibilidade, a questão das edificações que tem que ter uma certa acessibilidade, a tecnologia assistiva, que é muito comentado na lei, certa informação, a comunicação. E por fim, a gente traz a parte dos crimes, né? Crimes e prazos, as infrações administrativas, quais são as penas, né? E por fim, a tabela de prazos que cai bastante em provas de concurso, tá bom? Vamos analisar agora o artigo 2º, né, que define legalmente a pessoa com deficiência. O texto ele explica que a definição, né, de deficiência não é apenas uma condição médica, ela é o resultado de um impedimento de longo prazo. Não esqueça, um impedimento de longo prazo, seja ele físico, mental, intelectual ou sensorial. Em interação com as barreiras da sociedade também, certo? Que a sociedade ela impõe algumas barreiras, que é muito discutido aqui na lei, certo? São essas barreiras ambientais e sociais que obstruem a participação efetiva da pessoa no cotidiano. Portanto, se eliminar essas barreiras, né, diminuímos a deficiência. Para identificar essa condição, a lei também exige a avaliação biopsicossocial, certo? Não esqueça que é biopsicossocial. Ela assegura que, de acordo com o artigo, né, ela assegura o antigo modelo puramente médico e é realizado por uma equipe multiprofissional. Não é só uma pessoa que vai avaliar. A avaliação é biológica, psicológica e social. É multiprofissional, não esqueça. Essa equipe ela analisa o indivíduo de forma integral, considerando 4 fatores: o impedimento corporal, certo? Os fatores socioambiental, as limitações para realizar atividades e as restrições na participação social. Não esqueçam disso. A avaliação biopsicossocial cai muito em provas, certo? Depois, avançando aqui para o artigo 3º, que traz o quadro, né, de conceitos fundamentais para a sua prova. O primeiro conceito é o de acessibilidade, certo? Definido como a possibilidade de alcance com segurança e autonomia a espaços, transportes, informações e serviços. Isso tudo é a acessibilidade. Para que ela aconteça na prática, a lei traz duas ferramentas essenciais: o desenho universal e a tecnologia assistiva. O desenho universal é a concepção de produtos e ambientes pensado desde o início para o uso de todas as pessoas, sem necessidade de adaptações, certo? Não necessita das adaptações, ok? Já a tecnologia assistiva ela envolve os recursos, estratégias e também serviços específicos que promovam a autonomia e a independência do indivíduo, como a cadeira de roda ou um software de leitura de tela, né, para quem tem alguma deficiência visual. Por fim, o texto também conceitua barreiras, que são o oposto da acessibilidade. Barreira é o oposto da acessibilidade. Elas representam quaisquer entraves, seja físico, atitudinais, tecnológico ou comunicacional, que limitam ou impeçam, né, a participação social da pessoa com deficiência, ok?
Vamos agora adentrar nos artigos do 4º ao 9º, que fala sobre a igualdade, a não discriminação e o atendimento prioritário. O artigo 4º, pessoal, ele conceitua a discriminação como qualquer distinção, restrição ou exclusão, ou seja, seja essa restrição, exclusão ou distinção por uma ação ou omissão que prejudique os direitos e liberdades funcionais da pessoa com deficiência. Um ponto crucial para a prova é que a recusa de adaptações razoáveis também é considerado discriminação, ok? Além disso, a lei também garante que a pessoa não é obrigada a usufruir de benefícios de ações afirmativas, como cota, certo? A lei garante que a pessoa não é obrigada, certo, a usufruir de benefícios de ações afirmativas, como cotas. Não esqueça, certo? Não é obrigado. Isso aqui cai muito em prova, que diz é obrigado. Não, a lei diz que não é obrigado, ok? Contudo, né, o artigo 6º, ele fala que a legislação assegura a capacidade civil plena do indivíduo. Isso significa que a deficiência ela não afeta a capacidade legal para casar, constituir união estável, exercer o direito de reprodução, certo? Ou assumir a guarda, tutela e adoção. Tudo isso eles podem fazer tranquilamente. Por fim, o artigo 9º estabelece as regras de atendimento prioritário, certo? O direito que garante a proteção e socorro a qualquer circunstância, atendimento também preferencial em todas as instituições públicas, acesso aos pontos de parada acessível, certo? Restrição do imposto de renda, ok? Não é cobrado o imposto de renda para a pessoa que apresenta algum tipo de deficiência. E também na tramitação prioritária de processos judiciais e administrativos. Para sua prova, a pegadinha mais comum está na extensão desse benefício. O direito de prioridade é estendido ao acompanhante, exceto em 2 casos. Tem 2 casos que o acompanhante não recebe esse benefício. Na restituição do imposto de renda, certo? O acompanhante não recebe, tá bom? E na tramitação processual, que permanece exclusiva à pessoa com deficiência, ok? Esses 2 direitos não é extensivo, ok? Ó, a restituição do imposto de renda e na tramitação processual. Essas 2 partes é só para quem tem deficiência. Muito cuidado na sua provinha, certo? Entramos aqui no capítulo 3, que se trata especificamente do direito à saúde da pessoa com deficiência, tá bom? Aí aqui, pessoal, o primeiro ponto fundamental é a atenção à legislação, né, que estabelece que o SUS ele deve garantir o acesso universal e gratuito a ações de serviço de saúde em todos os níveis de complexidade, cobrindo, na verdade, cobrindo desde a prevenção até a reabilitação, ok? Em seguida, temos o artigo 22, que assegura o direito do acompanhante, certo? Caso a pessoa com deficiência ela seja internada ou fique em observação, ela tem direito garantido de ter um acompanhante em tempo integral, ok? Devendo a instituição de saúde oferecer as condições para isso, ok? No âmbito dos planos privados, o artigo 23 ele traz uma regra muito cobrada em prova, que é as operadoras de plano e seguros privados de saúde são terminantemente proibidas de cobrar valores diferenciados na mensalidade em razão da condição de deficiência do usuário. Ela não pode cobrar um valor a mais só porque a pessoa tem deficiência, ok? Por fim, o artigo 26, ele institui a notificação compulsória. Qualquer suspeita ou confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência deve ser obrigatoriamente notificado pelo serviço de saúde à autoridade policial ou ao Ministério Público e aos conselhos de direitos da pessoa com deficiência, ok? Avançando aqui para os artigos 27 a 30, que trata do direito à educação inclusiva. A legislação ela determina como princípio fundamental a existência de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de ensino e ao longo de toda a vida. Para garantir isso nas instituições, a lei proíbe expressamente qualquer tipo de cobrança também adicional nas mensalidades, anuidades e matrículas
para o custeio das adaptações. O texto também assegura a oferta de educação bilíngue, tendo como Libras a primeira língua e a modalidade escrita, né, de língua portuguesa como a segunda língua, ok? Para viabilizar o aprendizado, as escolas devem disponibilizar tradutores, na verdade, e intérpretes de Libras, ok? Além do profissional de apoio escolar, focando em auxiliar nas atividades de alimentação, higiene e locomoção. Por fim, nos processos seletivos para o ensino superior, as instituições são obrigadas a garantir acessibilidade plena, certo? O que inclui a dilação de tempo, né, nas provas. Dilação de tempo quer dizer que vai ter um tempo maior para a pessoa responder a prova, ok? E um formato acessível. Até o edital ele traz uma tradução em Libras para quem tem alguma deficiência, ou seja, uma pessoa surda, ou seja, uma pessoa muda, ok? Aí tem um intérprete para auxiliar esses alunos, certo? E também as provas têm que ser adaptadas àquela deficiência da pessoa. Beleza, pessoal? Dando continuidade aqui ao nosso estudo, vamos abordar agora os artigos 31 ao 33, que regulamentam o direito à moradia da pessoa com deficiência. A legislação, ela garante a prioridade em programas habitacionais, o que significa que a pessoa com deficiência ou seu responsável legal tem preferência na aquisição de imóveis em programas públicos ou então financiado com recursos do Estado. Para viabilizar esse direito, a lei ela determina a reserva de no mínimo 3% das unidades habitacionais, ok? Esses programas. É fundamental destacar que em prova, esse direito à prioridade só pode ser reconhecido uma única vez por beneficiário, ok? Por fim, o texto também institui as residências inclusivas, que são unidades de acolhimento do SUAS, né, voltadas especificamente a jovens e adultos com deficiência em situação de dependência, que não tenham condições de autossustento e possuam, né, vínculos familiares fragilizados ou rompidos, ok? Avançamos aqui para os artigos 34 a 38, falando agora do direito ao trabalho da pessoa com deficiência, beleza? Aqui, pessoal, a legislação assegura o direito ao trabalho de livre escolha, que deve ser exercido em um ambiente acessível e inclusivo, né, garantindo estritamente a igualdade de remuneração por trabalho de igual valor, ok? Para blindar esse direito, o texto também traz vedações claras, proibindo qualquer tipo de discriminação nas etapas de recrutamento, seleção ou admissão, beleza? A lei também fomenta a colaboração competitiva, que visa a inclusão no mercado de trabalho com igualdade, condições com as demais pessoas, exigindo também o fornecimento de recursos de tecnologia assistivas e adaptações razoáveis. Okay? Por fim, o processo é respaldado pela habilitação profissional por meio de serviços e programas públicos criados para garantir o ingresso, a continuidade ou retorno do trabalhador ao mercado, sempre respeitando a sua vocação, aptidão e interesse pessoal, ok? Adiantando aqui o nosso assunto, vamos lá para os artigos 40 e 41, que tratam dos direitos à assistência social e também à previdência. O primeiro ponto é o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que garante o pagamento de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência que não possuam meios de prover a sua própria subsistência, ou seja, aquela pessoa com deficiência que não tem trabalho, é beneficiário do BPC Loas, ele ganha um salário mínimo, ok? Já no âmbito previdenciário social, o artigo 41 assegura que o segurado do Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, ele tem direito à aposentadoria com redução do tempo de contribuição, ok? Segundo os critérios da Lei Complementar 142 de 2013. Por fim, a lei também traz uma ferramenta crucial de incentivo, que é o auxílio inclusão. Esse benefício é pago ao beneficiário do BPC que possa
que passa a exercer uma atividade remunerada no mercado de trabalho, garantindo um suporte financeiro para estimular sua inserção profissional, sem que ele perca totalmente o vínculo com a proteção social, ok? Então, esse daqui é bem relevante aqui para a prova, é o auxílio e inclusão, que está previsto no artigo 94, certo? Vamos lá para a parte de cultura, esporte, turismo e lazer, previstos aqui no artigo 42 ao 45. A legislação ela garante acesso a eventos, determinando que teatros, cinemas, auditorias e estádios ele deve reservar uns espaços e assentos acessíveis a quem tem algum tipo de deficiência, certo? E eles precisam estar distribuídos por todos os setores, em todos os assentos de acompanhantes também, certo? Sobre o preço do ingresso, a lei proíbe expressamente um valor cobrado a mais, como forma de igualdade, ok? Todos esses eventos são cobrados o mesmo valor para quem tem algum tipo de deficiência, beleza? No setor de turismo, os hotéis e pousadas já existentes são obrigados a disponibilizar no mínimo 10% dos seus dormitórios de forma acessível a essas pessoas. Por fim, no campo de obras intelectuais é terminantemente vedada a recusa de fornecimento de livros e materiais em formato acessível, não sendo aceita nenhuma alegação de proteção de direitos de prioridade intelectual para impedir o seu acesso. Okay? Lembrando aqui, cultura, esporte, turismo e lazer, acesso a eventos é reservado aos assentos especiais, inclusive para quem está acompanhando. Os hotéis é no mínimo 10%, não esqueçam disso. O preço do ingresso não pode ser superior ao que já cobra para as demais pessoas. E nas obras intelectuais tem que disponibilizar em um formato acessível para quem tem algum tipo de deficiência também ter esse tipo de acesso. Vamos agora falar sobre os artigos 46 ao 52, ok? Que tratam do direito ao transporte e à mobilidade. O primeiro ponto essencial em provas trata das vagas de estacionamento, elencada no artigo 47. A lei exige a reserva de, no mínimo, 2% de vagas em vias públicas e estacionamento privado para veículos que transportem pessoas com deficiência. E o cumprimento de mobilidade, sendo garantida sempre ao menos uma vaga sinalizada. Okay? Já no artigo 51, voltado para as frotas de táxi, a determinação é de que 10% dos veículos operantes sejam acessíveis, certo? Nos táxis tem que ter 10%, sendo expressamente proibida qualquer cobrança de tarifa diferencial por esse serviço. Por fim, o artigo 52 ele regula a locação de veículos, impondo que ofereçam um veículo adaptado para cada 20 veículos de frota total. Um veículo para cada 20. Não esqueça dessa informação, porque cai muito em prova. Essas unidades adaptadas devem contar obrigatoriamente com câmbio automático, direção hidráulica, vidros elétricos e comandos manuais de freios e acelerador. Okay? Vamos agora falar sobre o título 3 da acessibilidade, os tipos de barreiras. Existem 6 tipos de barreiras principais e essas barreiras caem demais em prova. Ok? Normalmente cai para diferenciar as barreiras. A legislação ela define formalmente 6 categorias, ok? De obstáculos que impedem a participação plena das pessoas com deficiência na sociedade. E este é um dos mapas conceituais aqui mais importantes. As duas primeiras categorias dividem os espaços físicos em barreiras urbanísticas, que se refere aos obstáculos encontrados nas vias públicas, em espaços coletivos abertos, como calçadas sem rebaixamento, certo? Falta de piso tátil e também semáforos sem sinal sonoro. São barreiras urbanísticas, que está presente na rua. Em relação às barreiras arquitetônicas, né? As barreiras arquitetônicas diz respeito aos entraves localizados especificamente no interior de edifícios públicos ou privados, como escadas sem rampa, seria uma barreira, portas
estreitas e banheiros sem barra de apoio. Isso são barreiras arquitetônicas dentro daquele edifício, certo? Seguindo a lógica da mobilidade, temos também as barreiras nos transportes, que englobam todos os impedimentos presentes nos meios de transportes e seus terminais. Okay? A exemplo disso, temos o ônibus sem um elevador, a estação sem sinalização adequada, certo? As duas categorias seguintes são justamente tratam justamente do acesso ao conhecimento e ao mundo digital. As barreiras de comunicações e na informação são qualquer dificuldade na expressão ou no recebimento de mensagens e textos, okay? Como a ausência de intérpretes de Libras, por exemplo, a falta de legendas ou materiais sem braille, enquanto que as barreiras tecnológicas são os impedimentos para o uso de ferramentas e plataformas digitais, incluindo sites incompatíveis com leituras de tela ou plataformas sem o contraste de cores adequado, ok? Por fim, temos aqui as barreiras atitudinais, consideradas por muitos a mais grave, que envolve atitudes, preconceitos, estigmas e comportamentos discriminatórios da sociedade frente a quem tem algum tipo de deficiência. Isso causa algum desrespeito, né, às pessoas que têm algum tipo de deficiência. Essa barreira aqui é muito cobrada em prova, certo? Que é em relação à atitude das pessoas. Em continuidade aqui no nosso estudo, vamos falar dos artigos 63 ao 73, que fala da acessibilidade na informação e também na comunicação. Em relação à internet, é obrigatório o uso de sítios de empresas com sede no Brasil e órgãos públicos. Ele deve ser acessíveis com o símbolo de acessibilidade em destaque. Em relação às TVs e à radiodifusão, tem que ter obrigatoriamente o uso de legendas ocultas, janelas com intérprete de Libras. A gente vê muito isso no caso da TV Senado, certo? Tem que ter alguém interpretando em Libras para que ela seja uma linguagem acessível. E também audiodescrição no serviço de radiodifusão. Em relação a livros e publicações, o poder público ele deve incentivar a edição em formatos acessíveis, como o Braille, leitores de telas e também caracteres ampliados, para quem tem algum tipo de deficiência poder ler as publicações de qualquer formato, ok? Em relação aos telecentros e lan houses, que receba algum benefício público, né? Um mínimo de 10% dos computadores ele tem que ter acesso, um acesso visual para quem tem algum tipo de deficiência, seja essa deficiência visual, seja uma deficiência locomotora, certo? Tem que ter, no mínimo, 10% dos computadores algum recurso de acessibilidade ampliado, certo? Em relação aqui aos artigos 84 a 87, focando aqui nos temas mais importantes, é a diferença entre curatela e a tomada de decisão apoiada. A principal diferença entre esses dois institutos está no grau de autonomia e no objetivo da medida. A tomada de decisão, na verdade, apoiada, ela é um processo judicial, certo? Em que a própria pessoa com deficiência escolhe pelo menos duas pessoas de sua confiança para lhe prestar apoio em decisões na vida civil, fornecendo elementos e informações para que ela mesma decida. A pessoa ela mantém a sua capacidade civil plena nesse caso, né? Em relação à curatela, é uma medida judicial restritiva de caráter extraordinário e temporário. Não esqueça que é temporário, certo? Aplicada somente quando a pessoa não consegue exprimir a sua vontade de forma alguma, ok? Nesse caso, o curador é nomeado pelo juiz para representar ou assistir o indivíduo em atos específicos de natureza estritamente patrimonial e negocial. O artigo 85 também detalha exatamente o que a curatela não alcança, deixando claro que ela não afeta os direitos existenciais. O curador ele não tem o poder nem o direito sobre o próprio corpo, a sexualidade, o matrimônio, a
privacidade, a educação, a saúde, o trabalho e o direito do voto da pessoa com deficiência. Ele não tem esse, não alcança essa autonomia, certo? A pessoa tem o direito ao próprio voto, né? A sexualidade, o matrimônio, enfim, essa parte aqui não alcança ao curador. E atenção aqui para um ponto de prova, né? O artigo 86 traz uma regra prática e essencial para algumas provas. A curatela ela deve ser sempre proporcional às necessidades do indivíduo e para a emissão de documentos oficiais de identificação é terminantemente proibido exigir qualquer tipo de comprovação de curatela. Beleza? Vamos agora falar sobre os crimes, né, pessoal? Essa parte aqui é muito importante porque muitos detalhes que vocês vão ver agora. Olha só, as bancas adoram trocar os tempos da reclusão e da detenção, além de misturar essas causas de aumento de pena, beleza? O primeiro crime é o de praticar, induzir ou incitar discriminação, certo? Previsto aqui no artigo 88. Esse crime, pessoal, ele traz a pena base de 1 a 3 anos de multa, né? 1 a 3 anos de reclusão e multa, ok? As causas do aumento de pena é de 1/3 se a vítima está sob o cuidado daquele agente, daquela pessoa que foi encarregado de cuidar do deficiente, certo? Em relação ao outro crime aqui, é a discriminação por meio de comunicação, prevista no artigo 88, parágrafo 2º. A pena, pessoal, é reclusão também de 2 a 5 anos, diferente da outra que é 1 a 3, essa aqui é 2 a 5, e multa, mais multa, a multa sempre acumulativa. E caso de aumento de pena é sobre a destruição do material após o trânsito em julgado, não pode destruir. Okay? Apropriar-se também de penas, de bens, na verdade, de bens ou proventos. É uma conduta criminosa, apropriar dos bens da pessoa que tem a deficiência ou proventos, é reclusão de 1 a 4 anos mais multa. Tem também um aumento de 1/3 se for tutor, curador ou curador de ofício, certo? E aqui, pessoal, tem também outra pena, que é o abandono em hospital ou abrigo, que a pessoa ela tem que ficar junto com aquela pessoa que presta algum tipo de deficiência. Se abandonar, é reclusão de 2 a 5 anos mais multa. Se acontecer uma lesão grave com a pessoa, pode ser aumentada de 3 a 7 anos. E se ocasionar morte, é de 8 a 14 anos. Está vendo o tamanho da gravidade? Se você vai acompanhar, você tem que prestar o apoio integral, certo? Também outra que cai bastante em provas é de reter o cartão magnético ou o benefício. Nesse caso aqui não é reclusão, a única pena de detenção é para reter o cartão magnético ou benefício, no caso o BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada. Se a pessoa ela reter o cartão magnético, a pena é detenção. Diferentemente das outras, que é reclusão, essa de detenção, de 6 meses a 2 anos e multa. Todas têm multa, certo? Uma forma de agravar mais a pena. E, no caso de aumento de pena, é 1/3 se for o tutor ou curador daquela pessoa. Vamos agora analisar os crimes graves, né? Previsto aqui na pena de reclusão de 2 a 5 anos. São crimes puníveis com reclusão de 2 a 5 anos, previsto aqui pela Lei número 7.853 de 1989, né? Como mostra aqui o nosso estudo, né? Negar matrícula em estabelecimento de ensino, né? Recusar, cobrar valores adicionais. Isso aqui são penas graves, ok? Outra pena grave é obstar a inscrição em concurso público ou emprego. Outra pena que é grave. Grave, bem atenção nesses crimes graves, porque cai em prova. Outra grave aqui é negar internação ou assistência médica, certo? Não pode recusar, retardar ou danificar a assistência por médico hospitalar. Tem também agravante de 1/3 se a vítima for menor de 18 anos ou se o crime for praticado em atendimento de urgência ou emergência, certo? E são crimes graves, com pena de reclusão de 2 a 5 anos. E aqui chegando no final da nossa lei,
onde traz aqui o artigo 2, segundo A, né? E outros destaques especiais que a norma traz. O primeiro ponto é o cordão girassol, instituído como símbolo nacional de identificação das pessoas com deficiências ocultas, aquelas que não são visíveis imediatamente. O cordão girassol, não esqueça. Um detalhe crucial para seu exame é o uso do cordão, que o uso do cordão é totalmente opcional, não é obrigatório, certo? A sua ausência não pode, de forma alguma, prejudicar o exercício do direito da pessoa. Em seguida, a lei regulamenta, né, o atendimento domiciliar, estabelecendo que é vedado exigir o comparecimento presencial do indivíduo quando o deslocamento impuser ônus desproporcional, ok? Inclusive, o artigo 95 deixa claro que o INSS e a perícia médica devem realizar o atendimento em casa nessas situações, ok? O texto também cria o cadastro de inclusão, que funciona como um registro público eletrônico unificado para identificar a pessoa com deficiências e as barreiras que impedem a efetivação dos seus direitos. Por fim, fica atento aos prazos, né, do plano de tecnologia assistiva, previsto no artigo 75. A lei ela determina que esses planos, né, eles devem ser renovados a cada 4 anos, mas o seu procedimento prático precisam passar por uma avaliação de revisão a cada 2 anos, ok? Vamos, só chegamos aqui ao final da aula, vemos aqui a tabela de prazos, é muito importante você estudar pelo menos um dia antes da sua prova, tá bom? Essa tabela maravilhosa aqui, que tem todos os prazos da lei. Não saiam daí porque já tem as questões de prova. Fala pessoal, vamos agora resolver questões da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o famoso Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pessoal, lembrando que o material tanto dos slides como das questões e a lei seca está na descrição do vídeo. É só clicar lá, você vai ter esse material aqui com as questões e também com os slides das aulas que acabamos de ver, tá bom? Vamos lá para a primeira questão. Nos termos da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de curto ou médio prazo? Não, pessoal, é longo prazo. Letra B. Longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Exatamente, é de acordo com a lei, é exatamente isso que está na letra B, é de longo prazo, natureza física, mental ou intelectual, ou então sensorial, certo? E tem que ter contato com uma ou mais barreiras. Letra B é o nosso gabarito da primeira questão. Vamos para a segunda questão. Antes de começar a segunda, eu gostaria de pedir a você o like no vídeo, se gostou do vídeo. Também se inscreva no canal para ajudar o nosso conteúdo aqui. Segunda questão. Acerca do cordão de fita com desenho de girassóis, instituído recentemente pela Lei 13.146 de 2015, assinaram a alternativa correta. Então, Gilvar, trata-se de um símbolo nacional de identificação de uso obrigatório. Não é uso obrigatório, pessoal, é opcional. É opcional. B. Sua utilização confere direitos automáticos, dispensando a apresentação de documento comprobatório de deficiência em qualquer hipótese. Não, pessoal, tem que ter o documento comprobatório que a pessoa apresenta algum tipo de deficiência. Letra C. Constitui símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências oculta, exatamente, um símbolo do girassol, né? Sendo seu uso opcional, isso mesmo, e sem prejuízo dos direitos, caso ausente, exatamente. Letra C é o nosso gabarito da segunda questão. Vamos para a terceira questão, essa daqui eu quero que vocês respondam. Qual é a alternativa correta? Determinado município paulista pretende adquirir seus espaços públicos e digitais aos ditames do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para fins de adaptação da referida lei, o conceito de desenho universal engloba a letra A. Possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos e edificações. Letra B.
concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem utilizados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico. Letra C. Adaptação necessária e adequada que não acarrete ônus desproporcional e indevido, quando requerido em cada caso concreto. Letra D. Criação de produtos, equipamentos e dispositivos voltados exclusivamente ao uso individualizado por pessoas com mobilidade reduzida crônica. E por fim, a letra E diz que é conclusão total e imediata de barreiras arquitetônicas nos edifícios públicos históricos, independentemente do impacto financeiro ao erário. Qual alternativa está correta, pessoal? De acordo com a lei. Deixe aqui nos comentários. Lembrando que esse material aqui completo tem ao todo, para vocês treinarem, 77 questões. Certo, pessoal? O link está na descrição. Quem quiser adquirir, fiquem à vontade. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com amigos que estão estudando. E até o próximo vídeo, pessoal.